Essa coisa deles consultarem os mortos, né? Tipo, ó, vai o pedaço de pau, mas não quem cria o pau. Vai o morto, mas não quem é o Deus que dá a vida, né? O tempo É, todo os caras estão se rebaixando. Aquele eco que Paulo vai dar lá em Romanos 1, né? Vocês estão o tempo todo indo para coisas inferiores. Achando que estão fazendo melhores, achando-se sábios, tornaram-se tolos. Por quê? Você tem algo uhum. maior, você busca o que está mais embaixo. Né? Você tem algo superior lá em cima, você vai buscando. Você tem algo lá na luz, você vai buscar o que está nas trevas. E a gente acha irônico essa coisa de idolatria, né? A gente acha muitas vezes que não, idolatria tá aí um pecado que hoje não existe mais esse problema, né? A idolatria é um termo bíblico aí para ficar adorando um pedaço de pau. A gente não tem hoje pedaço de pau com carinha pra gente ficar adorando. A gente não faz mais estátua, a gente não faz mais altares pra gente sacrificar coisas. Então, idolatria não é mais um problema contemporâneo, né? Mas se tem um problema contemporâneo que a gente enfrenta dia a dia, é a tal da idolatria. Porque qualquer coisa que a gente coloca no lugar do Deus de Israel, o Deus dos exércitos, é um ídolo. Por quê? Porque ele vai moldar a nossa forma de enxergar as coisas, as nossas decisões. Né? Acas tinha seu ídolo. E esse ídolo era só uma projeção daquilo que já estava no seu coração. Né? Ele era aquele que iria resolver os problemas. O ídolo E dele tá era aí, ele esse é o mesmo. problema, né? Acho que você falou muito bem, Isaac, a essência da idolatria é essa, né? Você substituir o Criador passando a adorar a criatura. E esse é o grande problema da humanidade desde o primeiro problema, né? Que foi a entrada do pecado lá em Gênesis 3. Deus, ele na sua sabedoria, ele fala, ó, isso é bom e isso não é bom. E aí vai lá o ser humano e fala, isto que Deus falou que não é bom, eu digo, não, é bom sim. E aí o ser humano lá no início toma para si a prerrogativa de, bom, eu sei determinar as coisas, eu sei aquilo que é melhor, aquilo que não é. O criador pode ter um palpite, mas eu tenho a palavra final, né? E aí que todo negócio vai por água abaixo e a gente vê as consequências disso, não só na história do povo de Israel, através dessas histórias aqui, mas na nossa própria vida, né? Toda vez que a gente passa a confiar mais nos nossos conselhos do que buscar a sabedoria de Deus, de certa forma a gente tem replicado esse mesmo padrão da idolatria, né? A gente está tirando, colocando Deus para o lado e se tornando o centro da nossa realidade, o centro de todas as coisas e tá aí o nosso grande erro, por isso que a gente ainda passa por tantos perrengues, né? A gente vê como é melancólico esse final de Acaz, né? Um sujeito fazendo parte de um período importante da história de Israel, podendo participar dessa história, tomar boas decisões, mudar o rumo da nação dele, mas se perdendo e focando em coisas tão sem sentido, né? E a gente vê no final da história ele adorando os deuses das nações que ele mesmo ajudou a se desfazerem, como a própria Síria, fechando o santuário. E quando eu vejo tudo isso, eu olho pra nossa vida e fico pensando, né? Será que eu sou uma barata tonta perdida, assim, também? Porque tem um caminho tão claro e a gente tira a atenção dessas coisas. A vida é uma eterna distração. A gente tá o tempo todo distraído de algo que é extremamente importante, que tá lá, que é o caminho, que tá visível, e a gente se distrai o tempo todo. A vida de Acaso foi toda uma distração e ele acabou sendo só uma pessoa que não fez o que ele poderia ter feito. E aí acaba se perdendo e desaparecendo da história e dos registros e até mesmo dos túmulos ali dos reis de Israel. E enquanto a história vai seguindo sem ele, né? Essa é a grande exortação que a Bíblia faz, né, por meio de Isaías, para o rei, para a casa de Davi, para o povo de Israel, mas ela encontra eco hoje para a nossa realidade, né? Para quem a gente está voltando a nossa confiança, a nossa atenção. Esse é o pecado mais antigo que existe e é o pecado que a gente vai lutar até o final da história desse mundo, da história do pecado, né? Em quem a gente vai de fato depositar a nossa devoção, a nossa confiança. Será que a gente vai confiar na nossa habilidade de empurrar uma peça aqui, outra ali, ou a gente vai olhar para cima e ver a mão que de fato está conduzindo o rumo dessa história? Será que a gente vai confiar nesse Deus? Será que a gente vai temer a esse Deus de forma bíblica, de forma complementada? Ou a gente vai de fato continuar prestando atenção na nossa habilidade de fazer as coisas? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer a cada vez que a gente acorda, a cada vez que a gente vai tomar uma decisão. Eu espero que você possa voltar-se para a palavra, para o testemunho de Deus, para a sua palavra ali que está o tempo todo nos exortando a tomar boas decisões, confiando nesse Deus. Eu espero que você faça boas decisões com a ajuda do Espírito de Deus.